Bom dia, galera. Sou o professor PH, sou professor de Biologia. Então, quando a gente fala em Colégio Naval e Biologia, principalmente, o edital é até simples. Envolve mais ecologia, envolve mais citologia, no caso de células, conhecer as características gerais de uma célula, conhecer a diferença entre as células, conhecer a classificação de seres vivos. E claro que ecologia representa praticamente uns 40%, 40% a 50% do conteúdo do edital da prova do Colégio Naval. Hoje eu trouxe para vocês, quem está acompanhando a gente aí, falando sobre um pouco da bioquímica celular, enfim, falando um pouco de célula. E eu coloquei para vocês aqui a classificação, as características com relação à célula. Tem aí, ó, 3 tipos de células: animal, célula vegetal e célula bacteriana. Célula animal. Muitos professores colocam a célula animal, né? Desenham aquela célula arredondada, não é isso? Célula bacteriana, um formato meio assim, como fosse um bastão. Mas na realidade, as características são bem simples de entender. Não só o formato, seria também a parte do seu conteúdo intracelular, ou seja, na parte do citoplasma. Por exemplo, temos aqui 3 células: célula bacteriana, célula vegetal e célula animal. Quando falo em célula bacteriana, tem a ver o quê? Células procariontes, que é uma classificação das células. Células são classificadas em eucariontes, procariontes. Bem, procarionte, o nome já diz, antigo, passado, ou seja, bem primitiva, ok? É uma célula bem rudimentar, ela tem sua organela assim, com pouca quantidade com relação à célula eucarionte, beleza? A célula procarionte é característica do reino Monera. A gente costuma dizer que justamente somente os moneras são procariontes, mas quando fala em reino Monera, tem que atentar porque também envolve algas, são as cianobactérias ou algas azuis, beleza? Então temos aqui a procarionte, célula bacteriana. Um detalhe interessante que caracteriza essa célula ser procarionte é a sua estrutura interna, ou seja, o núcleo fica disperso no citoplasma, não tem um envoltório, que a gente chama de membrana nuclear, ou seja, carioteca, que é visível aqui na célula animal e na célula vegetal. Então, essa classificação eucarionte, ok, é constituída de membrana nuclear, também conhecida como carioteca, e a célula bacteriana destituída de membrana nuclear, ou seja, carioteca. Claro, você pode fazer uma analogia da célula bacteriana e da célula vegetal com relação à membrana à parede celular, digamos assim, porque é um detalhe interessante que a membrana plasmática é comum em todas as 3. Isso, cuidado que pode ser pegadinha nas provas também, tá? Uma estrutura que você vai encontrar em todas as células, tá? Tanto animal, vegetal, bacteriana, não interessa, a célula, ela tem membrana nuclear, ok? Agora fala, professor, e o núcleo? Depende, né? Tem célula que não tem núcleo, no caso da hemácia, ela é anucleada, ok? As hemácias dos mamíferos, mas a célula normal, ela tem núcleo sim, tá? É onde tem o material genético, tá? Bem, então tem aqui as 3 células, como estava falando. Você observa que na célula bacteriana, ela tem a parede celular e a célula vegetal tem parede celular também. Aí a diferença com relação à parede celular: bactéria, proteína, a estrutura, ok? Vegetal, celulose, ou seja, um carboidrato, um polissacarídeo, ok? Já na célula animal, eu não tenho essa estrutura, tá? Como tem na vegetal e como tem na bacteriana. É só a membrana plasmática e suas organelas. Observa que tem as organelas aqui, tanto na animal e na vegetal, e na bacteriana, no caso procarionte, é um rudimentar, tem pouca organela. E quando falo em organelas celulares, tá? Vamos atentar para quem? Mitocôndria. Sempre quando cai alguma coisa em relação à organela, dá ênfase, estuda muito a parte de quê? Da produção de energia, respiração celular, ou seja, mitocôndria. Claro que a gente tem aí lisossomos, temos a retículo endoplasmático liso, rugoso, centríolos, mas o foco principal, se tem o quê? Mitocôndria. Independente de colégio naval,
Enem, ok? O ERJ, a gente gosta sempre de tocar no nome mitocôndria. Está presente no tecido muscular, importante para essa geração de energia na célula, ok? Absorve bastante oxigênio para esse metabolismo. Então, mitocôndria é fundamental, dá uma ênfase nessa organela, ok? Pode cair questão relacionada à organela e justamente a mitocôndria vai estar lá, beleza? Então temos aqui essas 3 células, como coloquei aqui, dá ênfase em todas as 3, não priorizando animal, nem vegetal, nem bacteriana, porque todas as 3 caem para diferenciar. Não esquecendo, mais uma vez, procarionte rudimentar, eucarionte atual, beleza? Vamos passar aqui. Agora vamos falar o seguinte, com relação à classificação. Bom, já que a célula é um conjunto de tecido, já que a célula ela vai formar em conjunto um tecido, esse tecido em conjunto, né, vai formar um órgão, organismo e assim vai. Mas outra situação também que cai muito no Colégio Naval é com relação à classificação de seres vivos, ok? Vimos as células anteriormente, então a classificação tem ali ser vivo, animal, vegetal, tá? Generaliza animal, vegetal, digamos assim. Temos ali os reinos, mas a classificação, você sabe que é reino, filo, classe, ordem, ok? Família, gênero e espécie, ok? Mas não cai essa classificação por inteiro. O que ele quer é o quê? Saber em cada célula, em cada organismo, que tipo de célula, que tipo de classificação envolve. Então temos aqui, ó, reino Monera, que a gente falou da bactéria, aqui, ó, reino Monera. Caracteriza por quê? Unicelular. E como eu falei, procarionte, rudimentar. Mas quando fala, mais uma vez, reino Monera, bactéria, não foca só em bactéria, algas azuis, cianobactérias, unicelular, todas unicelulares. E procarionte, rudimentar, ou seja, uma única célula, e essa célula é procarionte, ok? Ou seja, uma célula rudimentar. Aí tem as bactérias, a gente fala de algumas doenças, né? Não cai muito em Colégio Naval, mas temos a doença como tétano, pneumonia, tuberculose, voltada para justamente relacionada ao reino Monera, bactéria. Então, micro-organismo patogênico. Segundo, reino protista. Protista, como o próprio nome diz, protozoário. Detalhe, unicelular também. Unicelular e que eucarionte. Olha a diferença aí. Ou seja, esse micro-organismo já tem uma estrutura celular, ok? Que a gente chama de quê? Carioteca, o que diferencia do procarionte, ok? Temos ali o procarionte, Monera, eucarionte protista, eucarionte fungi, eucarionte plantae, que é o reino vegetal, e eucarionte reino animal, ok? Agora, claro, protista pode ser aqui, ó, coloquei aqui, ó, unicelular, mas são eucariontes. Porém, o fungi pode ser uni ou pluricelulares. Uni ou pluricelulares. No caso das leveduras, ok? Unicelulares. Então, fungi já diferencia com relação à quantidade de células, uni ou pluricelulares, porém, eucariontes. Aí tem mofo, bolores, cogumelo, levedura, de acordo com a classificação, ok? Uma coisa interessante aqui, ó, com relação ao protista, não cai muito, mas só para entrar em detalhe, com relação à classificação desse protista. A classificação se dá conforme seu mecanismo de locomoção. A bactéria forma, conforme sua forma, arredondada, bastão, de vírgula ou em espiral, então depende muito. Mas com relação à classificação, é raridade de cair no Colégio Naval, beleza? Bom, então fungi, temos a classificação conforme se obtém o alimento, justamente fermentação, por exemplo. Reino plantae, eucarionte e todas pluricelulares. No caso, no fungi ali, eu botei uni ou pluri, como eu falei, tem diferença no caso da levedura. No reino plantae, você encontra ali os seres eucariontes autotróficos, considerados como seres fotossintetizantes, galera, porque produz seu próprio alimento. Se liguem, autotrófico, produz seu próprio alimento, beleza? Isso onde? Seres fotossintetizantes.
seres fotossintetizantes são os vegetais, as algas, ok? Beleza? Precisa do sol, ok? Para realizar fotossíntese. Bom, reino animal, eucariontes, heterotróficos, também pluricelulares. Olha a diferença, heterotrófico. Olha aqui, reino fungi, heterotróficos. Não confunda, fungi não é autotrófico. Fungi não produz seu próprio alimento, realiza a fermentação, que não tem nada a ver com relação a autotrófico, produz seu próprio alimento, no caso dos vegetais. Protistas também ali, ó, mais uma vez, são heterotróficos, embora não está ali, mas são heterotróficos. Não realiza fotossíntese. Mas tem um detalhe. Bem, nos protistas, alguns autores colocam no protista as algas, que sim, é correto colocar as algas, tanto inferiores como superiores, pode ser colocado em algumas apostilas ou livros. Porém, se num caso falar que protista não serviria ao protozoários, o protista sim pode ser considerado autotrófico, quando se referir a quem? As algas. Caso contrário, protozoário heterotrófico. Beleza? Então, protozoário heterotróficos, protista pode ser heterotróficos, no caso protozoários, ou autotróficos, caso refere-se às algas, ok? Reino animal, como eu falei ali, então, estamos lá no reino animal, eucariontes, heterotróficos, pluricelulares. Não possui parede celular, ou seja, você vai encontrar a parede celular lá no Monera, bactéria, lembra a classificação? Lá no Monera, bactéria, vai encontrar a parede celular no vegetal, ok? Reino plantar ou reino vegetal. A diferença é a composição por proteína, por carboidrato, beleza? Então vimos aqui a classificação, até para você entender quem é uni aqui, quem é pluri aqui, quem é eucarionte, quem é procarionte, ok? Se liga aqui.